Bom dia, queridos alunos do convênio. Dando seguimento ao seu material, ao seu conteúdo programático, nossa aula de hoje seria sobre segregação independente. O objetivo geral da aula: conhecer os experimentos de Mendel, que envolviam duas características simultâneas. Na realidade, a gente até conversou sobre isso na sala de aula, já verificamos alguns exemplos, já ajudamos bastante a primeira lei de Mendel, fizemos bastante exercício, mas agora a gente vai estudar segregação independente. Vamos estudar agora duas leis, quando o Mendel estudava, quando ele fazia seus experimentos com duas características simultâneas ao mesmo tempo. Compreender alguns princípios teóricos que expliquem a hereditariedade e as variações genéticas, que utilizam esses conhecimentos para entender situações reais. Segregação independente, lá. Esse material está de acordo com o seu livro, tá, aluno? A segregação dependente de genes. Vocês sabem que os genes são responsáveis pelas nossas características. E que nós recebemos um gene do pai, um gene da mãe. Além de estudar isoladamente cada uma das 7 características das ervilhas, Mendel também analisou a transmissão combinada de duas ou mais características. Em um desses experimentos, por exemplo, ele considerou simultaneidade da cor do cotilédone da semente, amarela ou verde, e sua forma lisa ou rugosa. Plantas originárias da semente lisa, puras com cotilédone de cor amarela, homozigóticas, foram cruzadas com plantas originadas de sementes rugosas, com cotilédone de cor verde, características recessivas. Como era de se esperar, todas as sementes produzidas pela geração F1 eram lisas com cotilédone de cor amarela. Aí ele pegou a geração F2, né, pegou duas amostras de F1 e cruzou. Nasceu a geração F2, obtida por autofecundação das plantas F1. Era composta de 4 tipos de sementes atribuídas, aproximadamente, nas seguintes frações: 9/16, lisas amarelas, 3/16, rugosas e amarelas, 3/16, lisas e verdes, e 1/16, rugosas verdes. Ou seja, a proporção era 9:3:3:1. Como Mendel interpretou esses resultados, aplicando o raciocínio matemático de probabilidade, ele concluiu que a separação dos pares de fatores para a cor de cotilédone da semente em nada interferiria na segregação de fatores para formar. Em outras palavras, a segregação de par de fatores ocorria independentemente da segregação de fatores de outros par de fatores. Na formação de gametas de plantas híbridas misturadas da geração F1, os alelos para a cor semente vezão-vezinho separam-se independentemente dos alelos que condicionam a forma da semente, Rzão-Rzinho, ou seja, os gametas portadores de alelo. Então, na realidade, é isso aqui o que o Mendel estudou, né? A conclusão dele, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um cromossomo, eu tenho a característica A herdada do pai, característica B herdada da mãe, ou vice-versa. No outra parte do cromossomo eu tenho Bzão, que é uma outra característica, e Bzinho também, que é uma outra característica. Quando essa célula sexual sofrer meiose, esses fatores vão se dividir, vão se separar independentemente. Por exemplo, aqui, essa única célula formará 4 células. Então, por exemplo, eu posso formar aqui, por exemplo, nessa célula aqui, eu posso formar Azão, Bzão. Ou nessa outra célula aqui eu posso formar Azinho, Bzinho. Nessa outra célula eu posso formar Azão, Bzinho. E na outra célula eu posso formar Azinho, Bzão. Não se confunde no híbrido, mas se distribui independentemente dos gametas segundo todas as combinações possíveis. Então tá aqui, gente. A gente viu agora, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então aqui a gente vai se separar e vai formar essas características aqui, ó. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzão e por aí vai. De hibridismo, né? A herança determina
A herança é determinada por dois pares de alelos independentes que condicionam duas características. 4 fenótipos diferentes são encontrados em F2, combinando as características dominantes e recessivas. Temos a proporção fenotípica clássica 9331. Então, por exemplo, o que ele falou lá logo na página anterior é isso aqui, né? Geração P, parentais, amarela lisa, verde rugosa. Isso aqui vai formar esses descendentes aqui, 100% amarelos e lisas. Ele pegou 2F1, tá aqui, 2F1, e aí ele cruzou. O que se originou daí, né? Gametas F1, tá aqui, ó. Gametas F1, tudo bem? O que se originou? 9 descendentes amarelos lisos. O que determina ser amarelo liso? Os genes Vzão e Rzão. Então eu vou ter 9 amarelos lisos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobre 16. Basta que eu tenha um Vzão e um Rzão, ele vai ser amarelo liso. Tudo bem? Posso ter um Vzão amarelo rugoso, que aí ele chama de amarelo rugoso. 3, né? Basta que eu tenha um Vzão amarelo e um Rzinho rugoso. Então eu tenho aqui 1, eu tenho aqui 2, eu tenho aqui 3. 3 sobre 16. Verdes lisas, para ser verde, eu tenho que ter no mínimo 2 Vzinhos, né? Então tá aqui, ó, verde, lisa. Então eu tenho aqui 1, 2, 3. E verde rugosa, totalmente recessiva, eu tenho 1, que é a última aqui. Tudo bem? Mais ou menos foi assim que ele fez, né? Novamente um outro exemplo aqui para exemplificar. Você pode fazer assim, né? Você pode fazer assim, dessa maneira, ou você pode pegar isoladamente e multiplicar. Tudo bem? Esse princípio que rege a separação dos genes foi chamado pelo Mendel de lei da segregação independente. Posteriormente, em merecida homenagem ao geneticista, ele passou também a ser denominada a segunda lei de Mendel. Seu enunciado é: os fatores de duas ou mais características separam-se no híbrido, distribuindo-se independente para os gametas. Então ele falou que essa aqui é a clássica, né? A distribuição clássica, 9331, ok? Mesma coisa aqui para esse exemplo do ratinho aí da Índia, né? Mesma situação aqui. Geração F1, ele multiplicou 2, a geração F1, ele vai ter o mesmo resultado aqui, o 9331. Aqui no seu livro fala assim, né, explicando a segregação independente. Como mencionado na apresentação do módulo, ao estudar meiose em gafanhotos, observou-se que os cromossomos se segregavam da mesma maneira que o previsto para fatores mendelianos. Isso levou a supor que os cromossomos representam a base física da herança. A segregação independente de dois genes ocorre quando eles se situam em diferentes pares de cromossomos homólogos. Na meiose, que leva à formação dos gametas, os cromossomos homólogos separam-se total independência um dos outros. Vejamos como isso acontece. Considerando-se uma célula duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, na qual o par de alelos azão, azinho situa-se em um par de homólogos e o alelo bezão, bezinho situa-se em outro par de homólogos. Durante a divisão meiótica, meio, né, os membros de cada par de cromossomos homólogos espalham-se, originando-se em direção dos polos opostos da célula. Duas situações podem ocorrer. O cromossomo portador do alelo dominante orienta-se pelo mesmo polo para o cromossomo portador do alelo dominante. Ficaria o azão, bezão. Consequentemente, o cromossomo portador do alelo recessivo, azinho, orienta-se para o mesmo polo que o cromossomo portador do alelo recessivo, bezinho.
Os cromossomos portadores de alelo dominante orientam-se para o mesmo polo que os cromossomos portadores de alelo recessivo. Consequentemente, os cromossomos portadores de alelo dominante, Bzão, orientam-se para o mesmo polo de cromossomos portadores de alelo recessivo. Cada célula em meiose tem uma ou outra situação. Se ocorrer a situação 1, forma-se dois tipos de gameta. Quando estes genes Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, se ocorrer a situação 2, formam-se outros dois tipos de gameta, o Azão, Bzinho e o Azinho, Bzão. A chance de ocorrer cada uma dessas situações é a mesma. Espera-se que com aproximadamente metade das células em meiose ocorra a primeira situação, com a produção de gametas Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. E na outra metade ocorre a segunda situação, com a produção dos gametas Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Assim, um indivíduo heterozigoto para os dois genes Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, localizados em pares diferentes do cromossomo, produz 4 tipos de gametas haploide, com 4 combinações gênicas da mesma proporção. Um Azão, Bzão, o outro Azão, Bzinho, o outro Azinho, Bzão e o outro Azinho, Bzinho. Tudo bem? Então tá aqui as probabilidades, os gametas, né? Cada um com seu par de genes homólogos, tá aqui, né? E aí na divisão, como foi falado aí, segundo o experimento de Mendel, a probabilidade de se formar Azinho, Bzinho, Azão, Bzão, Azinho, Bzão e Azão, Bzinho. Tudo bem? O que aconteceu quando a gente... Como é que vocês chegaram a esse resultado aí? Espero que todo mundo tenha acertado, né? Essa questão aí é uma questão clássica, fácil na realidade também. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que fatores para duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que o indivíduo com genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho terá gametas letra A, letra B, letra C ou letra D. Bom, gente, é fácil. Esse cara aqui, Bzão, perdão, ele só vai produzir B. E o outro, e Czão, Czinho vai produzir um Czão e um Czinho, né? Como é que ficou aí? Alternativa C, né? Olha lá. B só produz B. E Czão, Czinho. Alternativa letra C, né? Quem aí colocou a letra C aí acertou. Fácil, essa foi fácil. E agora? O indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho apresenta quantos tipos diferentes de gametas? E aí, galera? Complicou, né? Na realidade é o mesmo raciocínio, gente. Ó. Ele vai formar dois gametas aqui, 2. Aqui só um. Aqui 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Letra C de Clube do Remo. Tudo bem? Vou somar aqui dá 8 gametas. Essa aqui é mais complicadinha, né? Imagine que uma mulher com os olhos escuros e visão normal. Tá aqui, galera, ó. Né? Casou-se com um homem de olhos claros e míope. Olha a miopia aqui, ó. Sabendo que os olhos escuros e visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Mzão. Marca alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança com os olhos claros e visão normal. Então a gente pode fazer, em vez de a gente fazer aquele quadro de Pinhet com 16, 9 sobre 16, a gente pode fazer, como eu te falei, já fizemos isso inclusive em sala de aula. Nós podemos fazer separado, pega as características separadas e depois multiplica, tudo bem? Então vamos lá. O que é que ela tem a visão? Ela tem a visão normal e ele tem os olhos claros, né? Ele tem olho escuro e olhos claros. Então, os olhos claros é o Czinho, tá aqui, claros, e escuro. Ela tem o olho escuro. Ela tem um genes Czão que determina os olhos dela ser escuros. Então, se a gente fizer aquele cruzamento aqui, vai dar 50%, né? 50%.
Olhos claros e olhos escuros, tudo bem? Então 50% é meio, ok? Pega esse meio e joga para cá para baixo. Mesma coisa sobre miopia. Ela não é míope, ela tem uns genes aqui que possibilita ela não ser míope. E ele não, ele é míope, tem dois genes recessivos. Se a gente fizer aí novamente cruzamento, vai dar 50%, ou vai dar meio, né? Tudo bem? E a gente multiplica aqui, né? Os dois meios. Visão normal e míope. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Ou seja, 25% ou 1/4, letra C, de Clube do Remo. Tudo bem? Nós já fizemos alguns exercícios na sala de aula, damos alguns toques, né? Já conversamos sobre esse material. E a última questão aqui do material. No seu material, está aqui. De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipos Azão, Azinho, Bezão, Bezinho produz gametas A, B, A e B. Letra B, A, B, B e B produz gametas Azão, Bezão e Azinho, Bezão. Azão, Bezinho, Azão, Azinho produzem gametas Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho. Indivíduos Azão, Azão produzem gametas Azão, Azão. Azão, Azão, Bezão, Bezão produz dois tipos de gametas. Galera, a alternativa melhor aí, a alternativa B, tá? Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Tá aqui, ó. Azão, Bezinho, Bezão e Azinho, Bezão. Aqui, a letra B, a alternativa correta. Galera, um forte abraço, espero que todos tenham gostado, espero que todos tenham acertado. Vou fazer um outro vídeo corrigindo aquele primeiro exercício que a gente passou para você. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem em casa, cuidem-se.